Credores cobram transparência no RCE e pedem até intervenção judicial dentro do Corinthians. Um dos principais nomes do atual elenco, zagueiro Gustavo Henrique, vai em busca de recordes com a camisa do Corinthians, e o Corinthians conheceu exatamente as datas e os horários das oitavas de final da Copa do Brasil. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre decisão. Corinthians conheceu exatamente as datas e os horários das oitavas de final da Copa do Brasil, os dois confrontos que serão contra o Internacional de Porto Alegre. Os jogadores do Corinthians, o elenco, estão prestes a retornar. Período de férias, última partida oficial no dia 30 de maio contra o Grêmio, vencemos por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores entraram em férias que vai acabar justamente na quinta-feira, dia 25. Aí o Fernando Diniz vai ter um período para tentar implementar a sua metodologia de trabalho. Corinthians tem compromissos importantes, segundo semestre, Campeonato Brasileiro, subir na tabela, oitavas de final da Libertadores e também oitavas de final da Copa do Brasil. E é justamente sobre a Copa do Brasil que nós vamos falar. O Corinthians conheceu exatamente, está tudo definido, as datas e os horários desses confrontos. Vamos lá. O jogo de ida vai acontecer no domingo, dia 2 de agosto, às 19h30, no Beira-Rio. Já o jogo da volta, a decisão final, vai acontecer no dia 6/8, uma quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena. Confrontos do nosso timão contra o Internacional, que vão definir quem vai para as quartas de final da competição. Lembrando que nosso timão, nós somos os atuais campeões. A minha opinião quanto a essas datas e horários definidos é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogo em um domingo, que vai acontecer lá no Beira-Rio, e o segundo jogo vai acontecer em uma quinta-feira, às 19h30. Na questão do horário, para quem for até a Neoquímica Arena, esse horário das 19h30 é muito difícil, bastante complicado. Por exemplo, alguém que trabalha na zona oeste, sai do trabalho 18 horas, não consegue chegar a tempo para, por exemplo, ir até a nossa casa, ir até a arena para assistir o jogo. Enfim, então, um horário bastante complicado. Falando do jogo em si, do adversário, para mim, sinceramente, nós que somos os campeões, temos totais condições de passar pelo Internacional que, na verdade, acaba sendo um adversário, a disputa, a rivalidade maior é entre eles, mas lá dentro do Internacional eles veem o Corinthians, muitos veem o Corinthians até com uma rivalidade maior do que a equipe do Grêmio, tanto é que estão entrando na justiça aí, querem também o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Enfim, para mim, sinceramente, claro, não serão jogos fáceis, jogos que absolutamente que terão as suas dificuldades, mas para mim, Corinthians terá totais condições de passar pelo Internacional e garantirmos a vaga para as quartas de final. E agora vamos falar sobre o zagueiro Gustavo Henrique, um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, vai em busca de recordes com a camisa do timão. Gustavo Henrique se firmou como titular absoluto no Corinthians, ele que com o Dorival era titular absoluto, com a chegada do Fernando Diniz, titular absoluto. Gustavo Henrique que vem fazendo grandes jogos e, sinceramente, para mim, é um dos principais nomes do atual elenco, e não só do nosso Corinthians, mas sim, Gustavo Henrique é um dos principais zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Esse ano de 2026, Gustavo Henrique vem tendo números importantíssimos no sistema ofensivo, vem marcando gols, dando assistências. Para ter uma ideia, até o momento, ele tem 4 gols na temporada
e 2 assistências, 6 participações em gols. E devido a esses grandes números, ele está muito próximo de igualar a sua melhor marca e busca também a sua temporada de maior artilharia. Vamos lá, ele está apenas a 1 gol de igualar a sua melhor marca ofensiva na temporada. O recorde pessoal foi alcançado em 2019, quando ele marcou 5 gols com a camisa do Santos, ou seja, ele tem mais um semestre inteiro para marcar pelo menos mais um gol e atingir a sua melhor marca de artilheiro na carreira. Além disso, ele tem a possibilidade e vai alcançar outro número expressivo. Com 30 jogos disputados esse ano, ele precisa de apenas mais 9 para igualar a quantidade de atuações que ele teve, por exemplo, ao longo de toda a temporada de 2025. Então, Gustavo Henrique, como eu disse, um dos principais nomes do atual elenco, está muito próximo aí de atingir marcas importantíssimas com a camisa do nosso timão. A minha opinião quanto ao Gustavo Henrique é a seguinte: estamos falando de um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. É impressionante o tanto que o Gustavo Henrique conseguiu evoluir. Chegou em 2024, teve dificuldades, foi criticado, teve lesões, precisou fazer até cirurgia de hérnia inguinal, mas quando conseguiu ter uma sequência, não se machucando, por exemplo, é impressionante a evolução que ele acabou tendo. Hoje, para mim, sinceramente, o Gustavo Henrique é um dos melhores zagueiros, não somente do nosso Corinthians, claro, onde ele é titular absoluto, mas do futebol brasileiro. Então, estamos falando de um jogador que está prestes a atingir recordes pessoais, mas claro que para o nosso Corinthians são extremamente importantes. Por exemplo, ele está apenas de 1 gol, ele precisa marcar apenas mais 1 gol para igualar a sua melhor marca de artilheiro em uma temporada. Foi em 2019. E ele está apenas 9 jogos para atingir a quantidade total que ele fez em toda a temporada passada. Então, essa sequência, esses números, claro que são importantes. Quanto mais gols o Gustavo Henrique marcar, quanto mais jogos ele jogar, absolutamente que é importante demais para o nosso timão. Então, além dele ter a total eficiência na sua principal função, que é de zagueiro, é também um jogador que, como eu disse a vocês, tem também muita eficiência ofensiva. Nesse momento, Gustavo Henrique tem 6 participações em gols. Para você ter uma ideia, ele é o artilheiro do Corinthians na Libertadores da América com 3 gols marcados. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba envolvendo o RCE, o regime centralizado de execuções que pode explodir dentro do Corinthians. Credores estão cobrando transparência e pedem até intervenção judicial dentro do Corinthians. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians acabou aderindo ao RCE, o regime centralizado de execuções, para dar uma equilibrada nas dívidas, começar a pagar e evitar transtornos, como, por exemplo, bloqueios nas contas, que acaba atrapalhando e demais. Por exemplo, com as contas bloqueadas, o Corinthians não consegue fazer nada. Então, acabou aderindo ao RCE. Claro, muitos problemas acontecendo antes da definição final, mas o Corinthians conseguiu. Só que o clube vem enfrentando problemas com o RCE. Vira e mexe, alguém vai lá e questiona, quer fazer alguma coisa, pede o cancelamento, e tivemos mais problemas em relação ao RCE. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Empresas ligadas ao empresário André Cury e outras credoras cobram transparência do Corinthians no RCE e pedem que a justiça avalie até a intervenção judicial. A Link Assessoria Esportiva e Propaganda Limitada, empresa ligada ao agente André Cury, juntamente com outras credoras do Corinthians, protocolou uma manifestação na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, questionando a condução do RCE do clube. As empresas alegam que o Corinthians não apresentou informações suficientes para comprovar a regularidade de pagamentos realizados dentro do procedimento. Segundo elas, os documentos entregues não permitem identificar de forma clara quem recebeu os valores
quais processos foram contemplados e quanto foi efetivamente quitado e quais débitos permanecem em aberto. As credoras também questionam a ausência de comprovantes de determinados depósitos oficiais, pagamentos realizados por meio de boletos sem identificação detalhada dos beneficiários e a falta de alguns contratos considerados importantes para a análise financeira do caso. Vale lembrar que o Corinthians aderiu ao RCE para organizar o pagamento de aproximadamente 100 milhões de reais em dívidas cíveis e trabalhistas, concentrando os pagamentos sob supervisão da Justiça. Outro ponto levantado pelas empresas envolve divergências entre valores utilizados no procedimento e aqueles reconhecidos em execuções individuais, além de pedido de esclarecimentos sobre determinados créditos que fazem parte do regime. Diante dos questionamentos, as credoras pedem a apresentação de documentos complementares, um detalhamento dos pagamentos realizados, maior transparência na prestação de contas e avaliação da nomeação de um observador judicial ou até mesmo uma eventual intervenção judicial para acompanhar o procedimento. A manifestação foi protocolada em 19 de junho e aguarda análise da Justiça. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não existia qualquer decisão ou de repente, qualquer risco relacionado, por exemplo, a uma suspensão do RCE do Corinthians, mas todas essas situações vão complicando cada vez mais a situação do clube. A minha opinião quanto a essa situação, essa nova situação envolvendo o RCE do Corinthians é a seguinte: mais um risco de uma grande bomba explodir dentro do Corinthians. Estamos falando de algo que envolve 190 milhões de reais, que foi o que o Corinthians buscou junto à Justiça para começar a pagar, e claro, da forma ao qual o clube, através de comprovações, pagar aquilo que o clube vai conseguir honrar com os compromissos. Só que uma coisa eu falo para vocês, o Corinthians tem que ter um cuidado muito grande com o RCE, para não se ter nenhum risco, por exemplo, de suspender o RCE, de travar o RCE, porque o RCE hoje ele é importantíssimo para as coisas básicas do clube. Sem o RCE, o Corinthians teria suas contas bloqueadas. E aí, como pagaria, por exemplo, funcionários, jogadores, apesar que é um Corinthians que até o momento que eu gravei esse vídeo, os salários estavam atrasados. Então, o RCE tem que ser tratado muito bem, porque sem o RCE, a situação do Corinthians estaria num ponto, sinceramente, financeiramente falando, posso falar para vocês que as coisas estariam totalmente descontroladas. Então, é por isso que eu falo, o Corinthians, a diretoria, o departamento jurídico e tudo mais, todos envolvidos na RCE do clube, necessitam estarem atentos para evitarem esses tipos de situações. O Corinthians, por exemplo, não pode dar margem, não pode dar chances para atrapalharem o RCE. Os credores não querem o RCE. Porque sem o RCE, eles vão lá e executam as suas dívidas. Aí acontecem penhoras, bloqueios, conforme eu falei para vocês. Então, volto a dizer, enquanto a Justiça não decidir o que vai fazer sobre esse pedido, o risco de uma grande bomba existe. Pode explodir uma grande bomba, envolvendo 190 milhões do RCE, envolvendo o RCE do clube. Claro, se afetar, afetar a totalidade. Portanto, volto a dizer, quem está hoje comandando o RCE dentro do Corinthians tem que ter o máximo de cuidado. Porque, é como eu disse, os credores não querem o RCE. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que é muito importante para nós. Se você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!